Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, por favor. E nesse dia, eu não quero desculpa que a minha filha está doente, a filha já está quase boa, né? Não quero desculpa que minha filha está doente nesse dia, todo mundo vai. A filha já está quase boa, Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da obra da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é obstáculos para servir a Deus. Nós sabemos que para servir a Deus, para servir verdadeiramente a Deus, nós temos muitos obstáculos. Muitas coisas vêm para impedir a nossa comunhão com Deus. Jesus, ele enviou carta às 7 igrejas da Ásia, mostrando a dificuldade de cada igreja, mostrando os problemas que cada igreja vivia. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios. Observe que em Esmirna e Filadélfia, né, ele elogia. Já para 4 igrejas, Jesus tinha elogios, mas também tinha críticas, né? Que era Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardos. Mas para uma igreja, meus irmãos, Jesus só tinha crítica. Era para a igreja de Laodiceia, uma igreja que se afastou do propósito de Deus, se afastou daquilo que Deus tinha preparado para ela. Então essas cartas, elas revelam que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que nós vemos. Jesus não vê a igreja da mesma forma que eu vejo. Jesus, ele tem uma visão mais profunda da igreja, uma visão real do quadro da igreja, e Jesus, ele sabia como cada igreja daquela estava. Algumas igrejas se achavam até que estava muito bem, mas Jesus sabia que não estava. Então, meus irmãos, as igrejas nem sempre são o que aparentam ser, às vezes a gente vê a igreja assim, acha que é uma bênção, mas muitas vezes não é bem isso. Eu quero dizer, queridos irmãos, que há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob os olhos de Jesus. Há um contraste gritante aos nossos olhos e aos olhos deles, porque nós não conseguimos ver
né, as dificuldades que a igreja vive. E eu quero dizer nessa manhã que Efésio era uma igreja o quê? Era uma igreja ortodoxa, mas era uma igreja sem amor. O que é uma igreja ortodoxa? É uma igreja conservadora, uma igreja obediente, mas não tinha amor. Às vezes nós queremos obedecer a palavra no pé da letra, mas não agimos com amor para com o outro. E era assim a igreja de Éfeso. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, que aos homens, os homens olhavam assim e viam a igreja pobre, mas era uma igreja rica aos olhos de Deus. Aí eu pensei na nossa igreja. Às vezes as igrejas ricas, os homens ricos, a comunidade, olha a igreja e vê como uma igreja simples, uma igreja pobre, como às vezes a gente passamos por algumas igrejas, meus irmãos, e é uma igrejinha pequena, e a gente avalia a igreja pelo tamanho dela, né? Mas Jesus, ele avalia de outra forma. Jesus não avalia a igreja nem pelo tamanho do prédio, nem pela beleza do seu prédio, nem pelo tamanho da sua membresia. Pérgamo era um lugar onde estava o que? O trono de Satanás, mas Antipas estava pronto a morrer por Cristo, porque Antipas era o que? Ele era o pastor da igreja de Pérgamo, né? Mas era uma igreja que tinha o que? O trono de Satanás estava plantado ali dentro, mas ele, queridos irmãos, ele não abria mão de continuar pregando a palavra e servindo. Tiatira era uma igreja que se tornou o que? Mundana como a cidade, mas o que? Os poucos crentes daquela igreja de Tiatira permaneceu o que? Firme no Senhor. A igreja se contaminou com o mundo, mas tinha um grupo pequeno da igreja que continuava firme no propósito de servir ao Senhor. Sardos, ela tem tanto, né? Tem o tema de uma igreja viva. A fama dela é que era uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo, meus irmãos, quem passava e olhava certamente ouvia gritos, ouvia aquilo e aquilo outro, dizia: que igreja abençoada, que igreja cheia de unção, mas aos olhos de Deus era uma igreja morta. Já Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força aos olhos do mundo, né? Mas é uma igreja fiel ao Senhor, era uma igreja obediente, diante de quem Jesus, ele colocou uma porta aberta, porque era uma igreja obediente, uma igreja fiel aos princípios de Deus. E Laodiceia considerava-se rica e abastada, uma igreja, né, muito abastada financeiramente, mas os olhos de Cristo ela era o que? Era pobre, cega e nua. Era uma igreja, certamente tinha muita gente de poder aquisitivo alto, que era uma igreja rica, mas era pobre, cega e nua. Essa era da forma como Deus via as igrejas às quais ele mandou as cartas. Então, meus irmãos, para essa jovem igreja de Filadélfia, Jesus manda uma carta, e essa carta de Filadélfia nos traz algumas lições. Então, Filadélfia traz várias lições para a igreja contemporânea, a igreja que somos nós hoje. Observe que Jesus, ele se apresenta como quem conhece a cidade onde a igreja estava inserida. Jesus conhecia a cidade de Filadélfia, ele conhecia o povo. A mensagem de Jesus, queridos irmãos, a igreja era uma igreja contextualizada. Não adianta dizer assim: olha, nós vamos pregar em tal lugar. Primeiro precisamos conhecer o local, conhecer a cidade. A nossa convenção, quando resolve implantar o trabalho batista em qualquer lugar, meus irmãos, primeiro tem um grupo de pastores que passa uma semana na cidade, avaliando a cidade, conhecendo os costumes, conhecendo a religião predominante, conhecendo todo o contexto da cidade, para quando colocar o missionário lá, o que acontece? O missionário chega na cidade sabendo o que ele ia enfrentar. Então Jesus, né, ele tinha contextualização da cidade. Então Jesus conhecia a igreja e a cidade, ele sabia quem era aquela igreja, ele fazia o quê? Uma leitura das escrituras e também do povo. É preciso conhecer o povo,
Então sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Então sua mensagem para a igreja de Filadélfia, a carta que ele manda, ele sabia quem era Filadélfia. Eu quero dizer que ele falava uma linguagem que o povo podia entender. Então ele criava o quê? Pontos de comunicação, e é isso que precisa ser feito. É como quando um missionário ele vai para um país comunista, um país onde o evangelho não pode ser pregado. Precisa ser feito ponto de comunicação, e Jesus ensinou isso muito bem. Então nós precisamos conhecer a mensagem e conhecer o povo para quem estaremos ministrando. Quem é o povo? Qual é a história daquele povo? Jesus sabia. Então precisamos interpretar as escrituras, queridos irmãos, e a congregação que participamos, é preciso conhecer a história. Eu quero dizer que as estratégias que são boas para uma cidade pode não ser pertinente para outra. A forma como você prega o evangelho em um lugar pode não ser da mesma forma para outro lugar. É preciso saber qual é a história, qual é o contexto. Então os métodos usados no bairro podem não ser adequados para o outro. Os métodos usados aqui na Sussuarana podem não ser os métodos usados na Graça, na Barra, na Pituba. É um outro povo. Então eu quero dizer que precisamos mudar os métodos sem mudar o conteúdo do evangelho. É preciso saber a forma de levar o evangelho para as pessoas. Então a cidade ela foi castigada por vários terremotos, né? E as pessoas viviam o quê? Assustadas pela instabilidade, porque a cidade de Filadélfia era uma cidade que aconteceu muitos terremotos, e era uma cidade instável, porque o povo sofria com os terremotos. Então existiam muitos terremotos e grandes temores de terra na cidade de Filadélfia. Então qual era a mensagem para uma cidade dessa? Era uma mensagem voltada à segurança, que Jesus é a nossa segurança. Eu quero dizer que Jesus é a segurança do povo. Segundo, Jesus se apresenta como solução para os problemas que atingiu a igreja, meus irmãos. Observe que no versículo 7, né, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Então, meus irmãos, Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca, aqueles irmãos, que Ele é separado, possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem no pecado. Eu sou santo. Ele se apresenta como santo. Ele se apresenta àquela igreja dessa forma, porque muitos viviam em pecado. Então eu quero dizer nesta manhã que Cristo, Ele é santo em seu caráter, obra em seus propósitos. E é essa mensagem que ele leva à igreja de Filadélfia, que ele é santo. Então ele não é a sombra da verdade, Jesus é a essência da verdade, né? Como quando a gente compra a essência de um perfume, né? Tem um perfume, o perfume, ele é a sombra do perfume. Por quê? Porque ali já veio vários produtos, né? Para o quê? Para aumentar a quantidade. Mas Jesus não é a sombra, Jesus é a essência. Eu quero dizer que Ele é um Deus confiável e real. Era aí essa mensagem que Ele passou para aquela igreja: olha, eu sou confiável, eu sou real. Ele não é uma cópia de Deus. Ele disse: eu sou o Deus verdadeiro, a quem vocês podem confiar. Havia centenas de divindades naqueles dias, meus irmãos, mas só Jesus poderia reivindicar, desejar o título de verdadeiro Deus. Então existiam muitas divindades naquela cidade, mas ele diz: eu sou o verdadeiro, os outros são falsos. Então ainda hoje há seitas que se consideram que únicos salvos, os únicos fiéis que servem a Deus. Nós vemos isso. Existem algumas seitas que se acham os únicos salvos, né? Passa por você, evangélico, que não lhe dá nem a paz do Senhor, parece que você não é crente. Se você diz a paz do Senhor, ele nem responde, não. Esse não é crente, não, né? Então, meus irmãos, mas esses mestres, né, mentem, porque o verdadeiro é o Senhor. Então com eles não está a verdade. Não devemos olhar para as suas palavras insolentes, mas para o Senhor, que é santo, é o único Deus verdadeiro. Nós não podemos nos achar os únicos salvos, o único que vai herdar o céu, né?
Então, para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pelo quê? Pela sua o quê? Pela sua fidelidade. Porque as pessoas olhavam para Filadélfia e viam uma igreja fraca. E aquele que consegue ver, que tem o conhecimento, aquele que conhece essa igreja, ele parabeniza. Jesus parabenizou Filadélfia. Então, a igreja tinha pouca força, talvez por ser pequena, né? Talvez por ser o quê? Formada de crentes pobres, escravos, talvez por ter o quê? Influência política, não tem influência política e social, talvez por isso, ela é considerada fraca, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. O que adianta? Tem igrejas aqui em Salvador que tem deputados, que é membro, tem senadores, tem político, tem jogador de futebol, riquíssimo, que o dízimo é uma fortuna, mas não tem guardado a palavra. E às vezes, uma igreja como a nossa, pequena, financeiramente pobre, né? Mas que guarda a palavra do Senhor, que obedece a Ele, que ama a Ele, né? Então, meus irmãos, Jesus parabeniza as igrejas que têm sido fiel, têm guardado a sua palavra. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que é preciso, né, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor, continuar proclamando Jesus Cristo. Então a igreja era pequena em tamanho, em força, mas era grande em poder e fidelidade. Era como quando Elias, né, Eliseu está sozinho lá, tudo cercado, e aí o servo dele sai, quando olha, volta: meu Senhor, estamos cercados. Era um só, pequenininho, mas maior é o que estava com Eliseu do que o que estava com eles. Aí Deus diz, Eliseu diz a Deus: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver quem é que está conosco. Às vezes a igreja é pequena, assim como a nossa, mas o Senhor, Ele está conosco. O Senhor nos guarda, nos orienta. Então temos guardado. Então, meus irmãos, observe que Sardos tinha nome e fama, mas não tinha vida, né? Filadélfia não tinha fama nem nome, mas tinha uma vida de poder. Certamente era uma igreja que, quando orava, o milagre acontecia, os doentes ficavam curados, a obra de Deus acontecia. Então a igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta e que ninguém poderia fechar. Jesus coloca uma porta que ninguém podia fechar. Então a igreja é fraca, mas o seu Deus é onipotente, como as meninas aprenderam hoje lá embaixo. Igreja fraca, mas um Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer, queridos, que para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus disse que ela era a sua amada. Observe, Filadélfia era perseguida, mas ela era amada por Deus. O que adianta o mundo inteiro nos perseguir, como o próprio lá diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque tinha a proteção do Senhor. Então quer dizer que os judeus diziam que os crentes não eram salvos, porque não eram descendentes de Abraão, e por isso, meus irmãos, não tinham parte na herança de Deus. Era o que eles pensavam. Jesus diz que não é a igreja que se dobrava ao judaísmo, mas os judeus que reconheceriam Jesus como Messias. Então é importante, meus irmãos, que Filadélfia reconhecia Jesus como Messias. Eles não eram descendentes de Abraão, né? Mas eles reconheceram Jesus como Messias. Eu quero dizer que para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas suas provações, uma igreja que guardou a palavra de Deus nas lutas, nas dificuldades, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando vier as lutas, o Senhor nos guardará. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele nos levará. Por quê? Porque guardamos a sua palavra. No versículo 10, Ele diz o seguinte: porque grande
guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, para experimentar. Então, quando vier a provação, que toda a terra será submetida, a igreja que guarda a palavra será preservada. É por isso que precisamos guardar a palavra, precisamos obedecer a palavra. Então, meus queridos irmãos, a igreja foi fiel a Cristo, e Cristo guardará a igreja nas suas tribulações. Então a igreja guardou a palavra, e Cristo guardará ela. E a igreja sou eu, a igreja é você. Quando nós guardamos a palavra, Cristo nos guarda. Então, eu quero dizer que ele preferiu ser o quê? Ela preferiu ser pequena com Cristo a ser grande e mundana. É melhor ser pequena com o Senhor do que ser uma igreja enorme e que o mundo invadiu a igreja. Então hoje muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho. Muitas igrejas têm vivido um evangelho que é anátema, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, queridos irmãos, Cristo, meus irmãos, é Ele que é o protetor da igreja. Então precisamos guardar o evangelho dele. Eu quero dizer que Ele é o muro de fogo ao redor da igreja. Ele é aquele que protege, aquele que guarda. Ele é o guarda de Sião, que nos protege. É Ele, né? Então precisamos o quê? Ser fiel a Ele, fiel à sua palavra. Ele é o povo selado de Deus. O maligno, né? Nem seus agentes terríveis podem o quê? Podem tocar na igreja que é selada por Cristo, a igreja que tem a marca da promessa, a igreja que tem o selo. Não pode, o inimigo não pode tocar. E Filadélfia tinha o selo, porque eles eram obedientes à palavra. E Ebenezer tem o selo, porque é obediente à palavra de Deus. Meus irmãos, ela está segura, essa igreja, ela é segura das mãos de Deus, né? Como diz uma frase do hino Castelo Forte, diz: se nos quisermos devorar, demônios não contador não nos irão derrotar, nem ver-nos assustados. Então, eu quero dizer que eles podem tentar, que ele tenta, o inimigo ele tenta destruir, ele tenta derrubar a igreja, ele tenta impedir o objetivo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor, ele abriu uma porta para a nossa igreja, e o diabo não pode fechar. Jesus, ele coloca diante daquela igreja uma grande oportunidade. O texto diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, a primeira porta que Jesus abriu para aquela igreja é a porta da salvação. Quando Jesus abre a porta da salvação para a igreja, ninguém pode fechar. Então, Jesus disse em João 10:9 que Ele é a porta da salvação, da liberdade, da provisão. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Ele é essa porta. Ele também usou a figura, né, do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 13, 14, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a perdição, espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que acertam com ela. Então vemos aqui duas portas, e ambas estão abertas. Uma se abre uma se abre larga, mas essa conduz o quê? A perdição. E nessa porta muita gente passa, porque ela é larga, né? A outra porta, para um caminho estreito, poucos passarão por ela, porque o caminho é apertado. Sabe qual é o caminho? A obediência. O caminho da porta estreita é o caminho da obediência, e esse caminho muitos não querem trilhar por ele, muitos querem viver na desobediência. Então ambas as portas estão abertas e convidando as pessoas para entrar, e nós que decidimos qual é a porta que eu quero entrar. Se eu quero entrar pela larga é fácil, todo mundo pode passar, mas a estreita é uma porta de renúncia,
é uma porta de obediência, é a porta do não, é a porta da vontade de Deus. Então, a segunda porta é a porta da evangelização, meus irmãos. Então, as angústias da cidade são como que o grito de socorro das pessoas. As pessoas estavam gritando por socorro, carentes do evangelho, as pessoas precisavam de Deus. Jesus fala uma porta de oportunidade para ser o quê? Para pregar o evangelho. E Jesus abriu essa porta para Filadélfia. A igreja tinha essa porta aberta para sair pregando. Então Paulo, ele via a idolatria, queridos irmãos, da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Então ele aproveitou o quê? Chegou lá em Atenas, e aí existiam vários deuses, e ele fez o quê? Ele disse: mas eu vim falar para vocês de um outro Deus, o Deus desconhecido. E aí o que aconteceu? Muita gente ficou curioso: que Deus é esse? Desconhecido, né? É um Deus novo. Então Paulo aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho ali. Então, quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante da nossa igreja? Quais são as portas? A primeira porta é a da evangelização através do quê? Da escola dominical e dos cultos, né? É preciso convidar os amigos. Aqui é uma oportunidade, é uma porta aberta aqui para que as pessoas conheçam a Deus. Então eu tenho que aproveitar essa porta aberta, chegar para um vizinho e dizer: olha, vamos domingo comigo na igreja, tem uma escola bíblica dominical lá, onde a gente aprende a palavra de Deus. Talvez, pai, dizem que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Talvez no domingo a pessoa diz: eu vou domingo com você. Mas é preciso convidar, né? E a segunda porta da evangelização através do que? Dos amigos. Convide seus amigos para estudar a Bíblia com você. Se coloca à disposição e diz: olha, eu queria ler um pouquinho a palavra de Deus com você. A oportunidade da porta está aberta, precisamos entrar por ela. Convide para vir aqui e convide para estar com Ele. São duas portas, e às vezes a gente não passa por essas portas. A porta está aberta diante de nós. E a terceira evangelização através das redes sociais. A gente usa a internet, o WhatsApp e outras redes para muitas coisas. Use as redes sociais para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho também, né? Eu agora todo dia estou mandando uma mensagem para o meu diretor, todo dia, estou aproveitando, mandando uma palavra de Deus para ele. Faça isso, use as redes sociais para falar do amor de Deus com alguém. Eu quero dizer, queridos irmãos, que Jesus nos dá uma garantia, Jesus nos garante. Observe que ele diz no verso 7: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Então isso é o que? Garantia, segurança. É ele que abre e ninguém fecha, é aquele que tem a chave, que abre todas as portas. Então, Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Ele é o Deus verdadeiro. Então, Ele é nossa garantia. Então, Ele nos garante isso. Eu quero dizer que Jesus tem a chave da morte, do inferno, também tem a chave de Davi. Aí é da salvação e da evangelização. A chave está com Ele. A chave está com Jesus. Então, ninguém entra até que Cristo tenha aberto a porta. Não tem como entrar, mas eu quero te dizer para você nessa manhã: a porta já está aberta. A porta está aberta diante de nós. E o que é que você me diz diante disso? O que é que você me fala diante de você saber que a porta está aberta diante de você, e que você pode falar do amor de Deus? A porta se abriu diante de Filadélfia e se abriu diante de Ebenezer também. Eis que tem uma porta aberta diante dessa igreja. Precisamos entrar por essa porta, a porta da evangelização. Observe, queridos irmãos, Jesus, né? Ninguém senão Jesus pode abrir essa porta, e Ele já abriu para mim e para você. Então, a chave está na mão de Cristo e não de Pedro. Observe que Mateus 6,19 diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e Pedro as usou, né? Pedro usou, então, foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram o quê? Foram convertidos em Pentecostes. Ali foi a chave da evangelização. Pedro foi o primeiro a usar. Por isso Jesus disse: eis que te dou, porque quem foi o primeiro foi Pedro.
Não é que Pedro tem a chave do céu, não, né? São Pedro, como o povo diz, que São Pedro que abre lá a porta do céu para as pessoas. Não, quem abre é Jesus. A chave está na mão dele. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que foi mediante a imposição das suas mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes, e mais de 5.000 pessoas se renderam. Foi através de Pedro. É por isso que Jesus diz a ele o seguinte, né? Dar-te-ei a chave do reino do céu, porque Pedro, ele seria usado para quê? Para pessoas conhecerem a Deus através dele, e muitos se renderam, né? Então Pedro, de fato, como eu e você, nós abrimos o reino do céu. Quando a gente prega o evangelho para alguém, está dizendo, olha, a porta está aberta, Jesus é a porta. Não é isso que a gente fala? Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Então a gente tem a chave. Eu quero dizer que a porta da salvação, meus irmãos, ainda está aberta, e a chave está conosco, né? Deus nos deu a chave de abrir. A chave sou eu. Quando eu abro a minha boca, eu estou usando a chave de abrir a porta do céu para alguém. Então, Jesus prometeu à igreja uma grande recompensa e uma gloriosa herança para aqueles que conduzirem pessoas. Observe que ele diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, a porta está aberta, e ele diz, ao que vencer, quem é que vai vencer? É aqueles que abrirem a porta para outros. Eu preciso ser essa porta. Jesus está em mim, eu estou em você. Então, através de você, outros podem entrar no céu. Por isso que Jesus disse que daria a chave a Pedro, não é? E ele agora dá a mim a você. Porque nós que temos que fazer. O que Pedro fez aqui em Pentecostes, sou eu e você quem faz hoje. Sou eu que levo as pessoas a conhecerem a Deus. Então, permaneçamos firmes até a segunda vinda de Jesus. É preciso permanecer firme. Ele fala no versículo 11, Jesus envia um telegrama dele, eis que venho sem demora. A herança que ele preparou para nós, queridos irmãos, é uma herança gloriosa, para aqueles que obedecerem a sua palavra. Então Cristo virá em breve, ele está voltando. Eu quero dizer que não precisamos de nada novo, não precisamos inventar nada. Eu quero dizer que precisamos guardar o que temos, precisamos proclamar o que possuímos. Então eu preciso levar outros a conhecerem, da mesma forma que Pedro foi instrumento, João foi instrumento, Edson precisa ser instrumento, e esse precisa ser instrumento, Maura, cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão, precisa ser esse instrumento. A chave foi dada a Pedro, agora está em nossas mãos. Ele é esse que ele te deu, Pedro, a chave do céu, né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que a coroa aqui não é a salvação, mas o privilégio de aproveitarmos a oportunidade de Deus na proclamação do Evangelho. Então, precisa aproveitar essa oportunidade. Tem gente que tem a oportunidade e não aproveita, né? Tem gente que tem anos que não fala do amor de Deus para ninguém, nem uma mensagenzinha, usa as redes sociais para mandar um monte de mensagem, mas nada de falar, ó, Jesus, ele ama você. Eu quero dizer que Jesus disse para a igreja de Éfeso, que se ela não se arrependesse, ele removeria o candeeiro dela. E isso, essa mensagem é para a igreja atual. Então o vencedor será a coluna no santuário de Deus. Então eu quero dizer, se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima vida. Peregrino é aquele que sai proclamando, falando do amor. Então, aqui os terremotos na vida podem nos abalar, mas no céu que estaremos firmes e sólidos. No céu não vai haver terremoto. A Bíblia diz que não vai haver choro, nem pranto, toda lágrima será enxugada. Então o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome, ao que vencer. Queridos, esse novo nome terá o nome de Deus, né? Eu quero dizer que
A igreja, a Nova Jerusalém, né, é o nome de Cristo Jesus na nossa vida. Eu quero dizer que precisamos do que? Sempre proclamar Jesus. Quando nós pregamos Jesus para alguém, nós estamos encaminhando essa pessoa para a Nova Jerusalém, porque Jesus é o Senhor lá, é Ele que reinará, e nós estaremos com Ele, adorando a Ele. Então, a porta aberta representa o que? A oportunidade da igreja de pregar o Evangelho. Então, diante da igreja, meus irmãos, tem uma porta aberta, vamos entrar por essa porta, né? Tem uma porta aberta ali, com isso, aquilo, ó, vai ter um jantar embaixo, para ir para o jantar tem que entrar pelaquela porta ali. Então, nós entramos. Então, se nós dizemos que tem um maná no céu, e queremos que aqueles que estão aqui vá conosco, aquele que nós amamos vá conosco, nós precisamos encaminhar essas pessoas a lá. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite que Cristo, Ele abriu as portas estão abertas. Cristo promete fazer-nos o que? Seguro como sábias, como colunas, né? No templo de Deus, seremos colunas lá. Então, quando Ele abre as portas, nós devemos o que? Entrar pela porta. Ele não abriu uma porta para ficarmos do lado de fora. Eu quero dizer que quando Ele fecha a porta, ninguém mais vai conseguir entrar. Mas eu quero dizer que a porta está aberta. O momento de entrar é agora. É preciso conduzir pessoas à porta. E Jesus, Ele é a porta. Então, as portas ainda permanecem abertas. E Cristo, meus irmãos, Ele nos convida o quê? Primeiramente, a entrar pela porta de quê? Pela porta da salvação. Essa porta nós já entramos. E, em seguida, pela porta do serviço, estamos aqui. E em seguida pela porta da evangelização. Alguns têm entrado, outros não têm entrado, mas eu te convido, a você que ainda não entrou pela porta da evangelização, que entre por essa porta. Não fiquem de fora, entre e conduza outros a essa porta. Amém, meus irmãos? Jesus é a porta, precisamos entrar por ele. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus onisciente, Pai. E nessa hora, Deus, o Senhor conhece essa igreja, Pai. O Senhor conhece cada um que aqui está, Senhor. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor abriu a porta da salvação para nós, Pai. E entramos por ela, e estamos aqui em tua casa te servindo, buscando a tua face. Senhor, a porta do serviço, Pai, está aberta também, Pai, que nós possamos entrar por esta porta do serviço, Pai, mas sobretudo, Deus, eu quero que nós entremos pela porta, Deus, da evangelização, Pai, que nós não fiquemos de fora, que aproveitemos, Senhor Deus, para trazer outros, Pai, para esta porta. Aproveitemos, Deus, para apresentá-lo às pessoas que nos rodeiam, Pai, aos amigos, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, Deus, a viver segundo a tua vontade, Pai. Conduz os seus filhos, Deus, e nos convence, Deus, aqueles que ainda não estão, Deus, trilhando a porta da evangelização, para que possam entrar, Pai. Nós não podemos basear a nossa evangelização do passado, Pai, aquilo que nós fizemos no passado. Se aqui estamos, Deus, precisamos continuar evangelizando. Se aqui estamos, precisamos continuar pregando a tua palavra, Pai. O local do descanso é no céu, o lugar do relaxamento é lá. Enquanto aqui estivermos, Senhor Deus, precisamos, Deus, continuar, Deus, proclamando: Jesus Cristo é a única esperança. Nos abençoa, nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá uma manhã, um resto de manhã abençoada, um dia abençoado e uma noite na tua presença. Oramos, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Irmãos,